sob, né, a partir de algum critério, beleza? Então, a sub-região do Nordeste, né, é uma divisão dentro dessa divisão já que existe do IBGE em regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, beleza? Eu preparei uma apresentação para vocês. Na verdade, eu pedi então para que vocês, né, reproduzissem aquele mapinha das sub-regiões, que está lá na página 117? Não. 113? 112. Capítulo 9, galera. Natureza e sociedade na região Nordeste. Tá? Então, eu pedi para vocês reproduzirem esse mapa aqui. Percebam que a região Nordeste, então, tá? Ela é subdividida, ela é subregionalizada em 4, tá? Que são Zona da Mata, que está em verde forte, né? Agreste, verde clarinho, Sertão e Meio Norte, tá? Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4. Aqui a faixinha do MIT deve estar bem na frente aqui da última região, né? Kian, tá me ouvindo? Pode ligar seu microfone para a gente conversar? Opa, ok, claro. Querido, quando você olha para a região da Zona da Mata, o que de cara assim você pode falar sobre essa sub-região? Como assim, da mata? Zona da Mata, tá? É essa Uhum. região que está em verde forte, Uhum. tá? Se Eu você acho que precisasse... é uma região claramente com mais árvores, provavelmente deve ter mais bichos, plantações, provavelmente. Uhum. João Gabriel, você tá me ouvindo? João Gabriel? Pode ligar o microfone para a gente conversar? Oi. Oi, querido. O Kian falou que provavelmente tem mais mata e mais bichos, né? Você imagina que mata que tenha nessa região? Se fosse preciso dar um chute. Não sei. Que mata que acompanha o Oceano Atlântico? Tem ao longo do Oceano Atlântico? Mata Atlântica, não é? Isso! Tem muito manguezal lá, né, por hoje. Isso também. O manguezal é um ecossistema dentro da Mata Atlântica. Legal, isso mesmo. O manguezal também é uma característica daí, né, do encontro da água salgada e da água doce do rio, né? E por conta das temperaturas altas, né? Você vai encontrar, quanto mais alta a temperatura, né? O clima, no caso, florestas maiores de manguezal. Mas sim, gente, o que eu quero falar, o que eu quero acrescentar, né? Sobre essa questão da floresta, né? Será que ainda hoje a gente encontra essa floresta que originalmente é a Mata Atlântica inteira? Ou o que pode... Por que não? Já desmataram muito, destruíram para fazer prédio. Tá, mas Helena, é perfeita a sua colocação quando você fala do prédio, né? Mas e se a gente fosse lembrar do período colonial? Tinha Onde que se... plantações. Tinha o quê? Perdão, repete? Plantação. Sim, isso mesmo, né? Desde o período da colonização, né? Essa é a faixa mais usada, mais explorada, certo? Alguém consegue fazer outra observação nessa faixa? Yuri, você está observando essa faixa verde escura? Eu imagino que você esteja sem microfone e esteja escrevendo pelo chat, né? Se alguém puder me auxiliar e falar o que ele está escrevendo.
Yuri, se liga nesses quadrados. O que quer dizer isso? Ele está escrevendo alguma coisa? Alguém pode me auxiliar? Ele que não tem como a gente saber se ele tá escrevendo. Ah, tá, escrevendo não, né? Só quando aparece. A Ana Clara consegue complementar? Coisas que tem características dessa zona da mata? Eu falei dos quadrados, né? Que quadrados são esses? Cada quadradinho desse preto. É as capitais? Uhum, isso mesmo. Então, olha só, gente. Na zona da mata, quais são as características que a gente vai encontrar, né? Bem, eu gostaria que vocês fizessem essas anotações no caderno de vocês. Talvez não dê tempo. Essa apresentação vai ficar lá no Classroom, tá? Na verdade, não vai dar tempo e vai ficar no Classroom, tá? Mas o que a gente pode considerar, né? A zona da mata, ela é densamente ocupada, certo? É uma faixa, né? Onde estão localizadas a maioria das capitais dos estados nordestinos, certo? A gente vai encontrar as aglomerações urbanas antigas, desde o período colônia, né, do Brasil colônia, enfim, de todas as fases históricas do Brasil, e, de modo geral, as construções, os aglomerados, cidades mais modernas também, certo? É uma faixa estreita e litorânea, acompanha, então, o Oceano Atlântico, certo? A planície. A cobertura natural, a vegetação original, então, é a Mata Atlântica, tá? Possui um solo fértil, o clima tropical úmido, tá? Tudo isso foi muito positivo, então, né? Para que a biodiversidade fosse muito grande, né? Não só de espécies vegetais, mas espécies animais também, como o Kian estava falando, certo? E claro, né? O primeiro impacto aconteceu com a retirada do pau-brasil, certo? Mas depois, sim, foi utilizado para a plantação de tabaco, cacau, cana-de-açúcar, né? Para construções daquele engenho, lembrando que a cana-de-açúcar era uma monocultura, né? No sul da Bahia, o cacau também era uma monocultura que fazia com que só crescesse aquilo, né? Só produzisse aquilo e ponto final, tá? E hoje, essa área ainda é uma área de concentração fundiária, né? O que é isso? Grandes espaços de terra, tá? Grandes áreas de terra, tá? São de poucas pessoas, né? Ou seja, um dono, uma pessoa lá muito rica tem uma super terra enorme, tá? Dando sequência, no Agreste, aquela segunda faixa. Dá uma olhadinha. Maquin, você está observando aqui a faixa do Agreste? Aham. O que você acha? O que você pode falar dessa faixa aqui, ó? Eu acho que é um lugar com bastante plantação, porque é perto do litoral. Uhum. E deve ter bastante animais lá também. Animais? Tá. Olha só. E se comparado com as outras faixas, com as outras sub-regiões? O tamanho dela? Ela é bem pequena, ela é a menor que tem. É a menor de todas, né? E olha só, tem duas bolinhas aqui, ó. A bolinha no mapa não quer dizer a mesma coisa que um quadrado. O que quer dizer será Garanhuns e Campina Grande? Acho que são cidades, né, prof? Cidades, isso mesmo, e são cidades importantes dessa região, tá? Por isso que aparecem aqui, tá? Então, vamos lá. O Agreste é uma faixa de transição, tá entre, certo? Tá entre a Zona da Mata e entre o sertão. Consequentemente, o clima, a vegetação vai ser uma transição, certo? Vai ser esse entre,
ok? Você vai encontrar espécies da Mata Atlântica e espécies da Caatinga, certo? Que é essa vegetação, que é esse bioma brasileiro, tá? Que se faz presente a partir, então, do agreste, tá? Desde o período colonial, tá? O uso da terra foi para a agricultura e foi para a pecuária. Lembrem que, com a criação de gado, né? No período colonial, foi preciso, né, eles se afastarem, então, dos engenhos, né, para que o gado tivesse acesso à água, tivesse acesso a pasto, né, e, consequentemente, claro, né, outras vilas, outras cidades se formaram, né, e eles foram acompanhando os rios, certo? Então, a gente vai ver que essas grandes cidades que eu citei ali, que tem as duas bolinhas, tá? Na verdade, elas são importantes áreas para plantio de frutas, grãos, legumes e verduras, tá? Para produção de leite e derivados, ou seja, a pecuária permanece nessa área do agreste, tá? E atende à zona da mata, né? Que é uma área que é densamente povoada, que é a que tem a maior parte da população. Beleza? A próxima, então. A maior de todas, galera, o sertão. Dá uma olhada. Pega quase a Bahia inteira, pega quase Piauí inteiro, pega o Ceará inteiro, dá uma olhada. Todo o estado do Ceará. Provavelmente é o lugar mais seco, né? Que é típico do Nordeste. Isso mesmo, tá? É o lugar mais seco e é o lugar que tem menos acesso à água também, É a tá? Caatinga, né, prof? Lá é onde fica a Caatinga, né? Isso, olha aqui, ó, já mudei o slide, já dá para ver, né? Então, é a maior sub-região, tá? O clima é semiárido, galera. Já esquece já o tropical úmido, tá? E a vegetação é de caatinga. E por que isso, né? Naturalmente, tá? A gente tem o Planalto da Borborema. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tô apontando com o cursor, certo? E se a gente fizer um corte, né? Se for possível fazer um corte de perfil nessa linha aqui, ó, AB, o livro mostra pra gente, na verdade, gente, isso aí fica melhor visto na página 117 do livro de vocês, porque aqui fica uma faixa do Meet bem na frente. Não tinha me dado conta disso, tá? Mas a gente vai observar o quê? Que esse Planalto da Borborema vai impedir que a umidade chegue nessa região aqui, tá? Impedindo essa umidade, impedindo essa chegada da chuva, tá? A gente vai ter mais área seca, tá? E menos precipitação, no caso, né? Que é um outro nome, né? Um nome mais formal, mais formal mesmo, que se dá é precipitação, tá? E a gente vai ter também rios intermitentes. Alguém lembra o que é rio intermitente? Que é o contrário de perene. É aquele rio que vai e volta, que seca e depois volta. Isso mesmo. Galera, eu não sei se vocês lembram do ano passado, quando a gente trabalhou água, o regime do rio, tá? Ele depende do quê para ter água? Da chuva? Aqui no Brasil, da chuva, né? A gente não tem geleiras, a gente não tem uma montanha cheia de gelo que numa época vai degelar e vai escorrer e vai alimentar os rios. Então, o regime dos rios no Brasil, ele é pluvial, ele depende da chuva, certo? Se não tem chuva, galera, não tem rio, tá? São rios intermitentes, beleza? Tem áreas nessa região aqui do sertão que vai ser mais frio, né? Por que vai ser mais frio? Por causa da altitude, tá? A gente sabe que quando tem um morro, né? Quanto mais se sobe, mais frio fica, né? Não é à toa que nós que estamos aqui na planície, certo? Florianópolis, né? Quando a gente sobe a serra, vai lá para Urubici, vai lá para Lages, é mais frio, tá? Por conta da altitude, a gente está subindo, beleza? No período colonial, então, o uso da terra era para pecuária. Na verdade, né, ainda se tenta, né, ter o mínimo ali de gado, enfim, o uso de jegue, mula ainda se dá principalmente para transporte,
tá? E hoje, gente, devido à irrigação, devido a uma obra da transposição do Rio São Francisco, que é bastante polêmica, tá? Tem-se a produção de frutas, tá? Inclusive de frutas que são exportadas, tá? Mas a maior parte da população, tá? No caso, as pessoas mais pobres, tá? Ainda dependem de poços artesanais, né? E açudes, beleza? Eu não sei se vocês se recordam, foi uma aula gravada que eu fiz lá na Escola Engenho, a gente já estava nessa quarentena, e eu estava falando sobre regiões do Brasil, e eu estava apresentando justamente essa sub-região, né, nordestina, e estava falando dessa área especificamente, ó, essa área especificamente, então, que está aqui em roxo, tá? A gente vai ter um plantio muito grande de uva, certo? A gente vai ter um plantio, inclusive o investimento em vinicultura nessa área aqui, tá certo? Vai ter, olha só, uma infraestrutura de aeroporto, opa, de aeroporto, para quê? Para que esses produtos saiam daqui e ganhem o mundo, né? Sejam exportados. Tá? Isso aqui está lá na página 37, se eu não me engano, do livro de vocês. Foi um para saber mais, para conhecer mais que eu falei, tá? Para finalizar, gente, a última sub-região, meio norte. Dá uma olhada. Pega quase todo, né, o estado do Maranhão. Só essa pontinha aqui que não, e um pedacinho aqui, uma faixa aqui do Piauí, tá? A Júlia Luísa tá me ouvindo? Pode falar? No microfone, para a gente conversar? Ou a Isabela? A Isabela Medeiros está na aula, gente? Acho que tá. Enfim. Bem, o que eu vou ter aqui, galera, no Pará? Que tipo de vegetação que eu vou ter aqui? Sabe me dizer, Kian? Você que está com o microfone mais fácil aí, a Evelyn ou a Ana, Bernardo. Putz, prof, acho que não muito. Não sei. Pará, que região que é, galera? Norte. Nordeste, norte. Quando a gente fala de região norte, o que vem em mente? Uma super floresta amazônica, tá? Ou seja, essa região... Ixi, tem 1 minuto. 1 minuto? Não, é até 9h15. Essa região, tá? Essa sub-região, perdão, é uma faixa, então, é uma área, uma faixa não, né? Ela é bem larga, na real. Ela é uma área de transição, tá? Entre a Caatinga, o Cerrado e a floresta amazônica, tá? Eu falei em região norte, lembrem que a gente tem o estado do Amazonas, né? Onde a gente tem grande parte, né? Ou melhor, o estado do Amazonas tem inteiramente a floresta amazônica, mas a floresta amazônica pega outros estados, né? Inclusive outros países ali ao redor, tá? Então vai ser o meio norte, tá? Vai ser essa faixa de transição entre a Caatinga, o Cerrado e a floresta amazônica. O Cerrado, ele vai estar localizado, vai estar principalmente aqui na região do Tocantins, subindo aqui na região do Tocantins, tá? Pessoal, o que a gente ouve falar hoje em dia, inclusive, dessa região, tá? Ou melhor, o que a gente já falou na aula, né? Lá no começo da aula, quando a gente falava de população do Brasil, né? Sobre diversidade de população do Brasil. É uma área onde a gente vai encontrar a maior parte dos indígenas, tá? E é uma área que está crescendo muito, está se expandindo muito, principalmente a pecuária, tá legal? E o plantio de soja, monocultura, certo? Originalmente, né, tem espécies de árvores muito conhecidas como a mata dos cocais, o babaçu e a carnaúba, tá? Mas hoje a gente tem essa expansão, então, da plantação da soja, algodão e pecuária. Faltou pecuária aqui, eu vou complementar antes de botar lá no Google Class, tá? E dessas áreas, dessas espécies originais de lá, de árvores, né? A gente vai, então, ter o aproveitamento para a indústria da beleza e para o artesanato,
desses óleos de babaçu, de carnaúba, tá? É comum a gente ver, por exemplo, produtos da Natura, com sabonetes que trazem esses óleos, tá? Inclusive, até mesmo na medicina alternativa, né, indígena, que a gente tem como herança, também se usa, certo? Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens desse babaçu, ó. Essa aqui é a frutinha do babaçu. Uma amiga minha trabalha com os indígenas de lá, com os apinagés, e ela me mandou algumas fotos de lá, né? É muito comum, então, as mulheres apinagés, essas mulheres indígenas, né, aproveitarem o babaçu. É uma palmeira, eles pegam, então, as folhas, né, das folhas eles fazem os cestos, homens e mulheres fazendo as cestarias, então, tá? Como essa aqui que eu tô mostrando para vocês. Isso aqui é Maranhão, tá? Ela tá no Maranhão, no caso. Aqui uma indígena, né? Esse uso da folha também para cozinhar. Aqui outra imagem, a gente vê que elas precisam quebrar esse coco. É muito comum elas cantarem também enquanto quebram esses cocos. Tem muitos antropólogos, alguns historiadores também, né, que trabalham com esses cantos, trabalham com essa rotina dessas mulheres indígenas, tá? E aqui é um pouco do artesanato, né, que essa amiga minha nos presenteia às vezes. Então, vejam que dessa árvore, ali na página 116, dá para ver exatamente ali o fruto do babaçu, tá? Vocês vão ver que é um coco, tá? Do tamanho do nosso coco aqui, seco, na verdade, pode-se falar, tá? Ele só é menos arredondado, mais alongado. E vejam que se faz algum artesanato. Comparem a foto ali da página 116 com esse colar aqui, ó, tá? Aqui é uma cestinha também, né? O aproveitamento do coco aqui é com outro corte, né? O fruto fica aqui no meio, no caso, a parte do fruto, tá? E para finalizar, galera, eu ia pegar um outro brinco aqui meu, não vou mais pegar por causa do tempo. E para finalizar, quero relembrar com vocês a história do climograma. Ao longo desse capítulo, vocês vão ver que falamos sobre características de clima, né, e de vegetação dessas sub-regiões. Eu quero saber, Evelyn, você está me ouvindo? Você pode ligar o microfone? Aham. Você lembra que a gente estudou climograma ano passado? O que você lembra dessas imagens que eu estou mostrando aqui apresentando no PowerPoint? Eu não lembro muito bem, mas não sei se esse era o climograma, mas tinha um que media chuva, né? Isso! Mas eu só lembro que media chuva, não lembro como. Mas olha eu só. sei que tinha barras e tinha um que era de linha. Aham. Olha aqui, ó. Precipitação é a mesma coisa que chuva, não é? E o que se mede em temperatura? Aqui em graus Celsius. Os graus. Temperatura do ar, tá? É isso mesmo, tá? Você falou que é um gráfico, né? Que tem duas maneiras de se observar, duas informações importantes, né? As barras e a linha. As barras estão em azul. Azul vão medir o quê? A precipitação, a chuva, certo? Ao longo dos meses, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, ou seja, aqui são as iniciais dos meses. E em vermelho eu tenho a temperatura do ar, tá? Então, só para a gente ver como, né, nessa área aqui do semiárido, essa parte aqui bastante seca, nos meses de julho, a partir de maio, né, até setembro, aqui uma faixa onde temos pouquíssima chuva, certo? Um momento mais forte de seca que a gente vai encontrar na região do semiárido, nessa cidade chamada Remanso, na Bahia, tá? E dá uma olhada lá em Salvador, lá no litoral, onde o clima é tropical úmido. Chuva em quase todos os meses, né? Há um predomínio aqui, principalmente em abril e julho, mas de modo geral, né? Bastante chuva. Por quê? Pela proximidade com o Oceano Atlântico. Certo? Galera, essas eram as informações, então, que eu queria abordar com vocês sobre esse tema,
tá? Eu preciso fazer a chamada agora. E o Yuri, você tá me ouvindo ainda? A nota do Daniel não chegou. Daniel, essa nota foi I, tá? Não sei por que não chegou. Eu posso dar uma olhada lá no formulário se você escreveu o seu e-mail errado. Por isso que não foi. Isso acontece, tá? Eu não sei se eu consigo mudar. Eu quero saber se a Isabela Medeiros e o Yuri estão em aula, porque eu quero falar com os dois após a aula. O Yuri eu sei que tá. A Isabela Medeiros que eu não vi entrar. Com quem, prof, que você quer falar? Yuri e Isabela Medeiros. Ah, tá. Daniel, eu tenho o seguinte e-mail aqui, ó, d.chuambach, que é o seu sobrenome, né? 8, número 8, @gmail.com. Esse é o e-mail que está cadastrado na sua prova. Sim, é o que eu uso. É o que você usa. Acabei de mandar novamente. Mais alguém não recebeu? Que agora eu posso ver. Eu recebi, quando eu falei que eu não tinha recebido. Eu fui massa. Eu atualizei o e-mail lá e recebi. Massa. Então vamos lá para a chamada. Ana tá aí. Andrei tá aí. Não. Arthur saiu? Cadê o Arthur? Tá com outro nome, né? Quem é Elenir Ferreira? Eu acho que é o Arthur, né? Que ele nem tá Não, ouvindo. sou eu. Eu quem? Fala o nome. João. Daniel. É o Daniel, Dani. prof. Oi, querido. Sim. O Henrique tá aí? Sim. Só a Isabela Florencio, a Isabela Medeiros não tá aí. Tá. Quem mais que eu não vi aqui? O Blom, ele entrou e ficou, né? Senhor Mistério, massa. O Santana eu vi entrar também. Mas o Santana saiu, né? Quando começou a dar o rolo do microfone, eu lembro de ter visto isso. Santana. Sofia, eu vi entrar. Tá aí? Tá. Já dei presença. João Pedro, tá aí? Não vi o João Pedro. Ok. Galera, é isso então. Yuri, fica na sala que eu quero falar com você, por gentileza. E boas férias.